Boa noite a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta essa sessão jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral. Passo a palavra ao senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 19 de setembro de 2013. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes as senhoras ministras Rosa Weber, Laurita Vaz e Luciana Lócio e os senhores ministros Marco Aurélio, João Otávio de Noronha, Henrique Neves da Silva e Admar Gonzaga. Vice-procurador-geral eleitoral, o doutor Eugênio Aragão. Ausências justificadas dos senhores ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Às 19h20 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 51 processos. A sessão foi encerrada às 20h25. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Eu gostaria de, antes de iniciar o pregão, comunicar a presença entre nós, com muita honra, dos alunos do curso de Direito do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, da cidade de Americana. Sintam-se muito bem-vindos e espero que seja proveitosa essa sessão para todos os senhores. Senhores ministros, apregou para julgamento da relatoria do ministro Dias Toffoli, procedente de Coari, o recurso especial eleitoral 151-05, sendo recorrentes Ministério Público Eleitoral, Coligação Coari Tem Jeito e assistentes Raimundo Nonato de Araújo Magalhães e outro. Recorrido Emanuel Adail Amaral Pinheiro. São assistentes, neste caso, Partido Republicano Progressista, PRP Municipal e Ixon Monteiro da Silva. Está impedido, no caso, o ministro Henrique Neves, pelo que atua como juiz, neste caso, o ministro Admar Gonzaga. Ministro Dias Toffoli, inicialmente eu confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. Senhora Presidente, eu fiz distribuir aos colegas a íntegra do relatório, daí fazer apenas um resumo. O juízo da 8ª Zona Eleitoral, julgando improcedente as impugnações ofertadas pelo Ministério Público e pela coligação Coari Tem Jeito, deferiu os requerimentos de registro de candidatura de Manuel Adail Amaral Pinheiro e de José Henrique de Oliveira Freitas, respectivamente aos cargos de prefeito e vice do município de Coari, eleições de 2012. O Tribunal Regional, ao apreciar os recursos eleitorais interpostos pelos impugnantes, decidiu, por maioria, manter a sentença que deferiu o pedido de registro do candidato a prefeito. Por outro lado, a Corte Regional, ao analisar o recurso manejado pelo Ministério Público, negou o registro ao vice-prefeito, indeferindo o registro da chapa. Eis a ementa do acórdão, que deixo de fazer a leitura, porque já remetido o relatório aos colegas. Seguiu-se a interposição de recursos especiais pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação Coari Tem Jeito, respectivamente. Foram também opostos embargos de declaração pelo candidato a vice. O parquê aponta violação dos dispositivos tais e, sucessivamente, não sendo este o entendimento, indica ofensa às alíneas G e D do mesmo diploma legal. E aí eu transcrevo longamente a síntese das alegações apontadas. Já a coligação recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1º 1D e G da 6490 e indica divergência jurisprudencial. Também aponto longamente a síntese das alegações da coligação recorrente. As folhas tais, a relatora substituta do feito na origem determinou o desmembramento dos processos de registro de candidatura de Manuel Adail Amaral Pinheiro e do então candidato a vice, José Henrique de Oliveira, de tal sorte que remanesceu aqui apenas o requerimento do candidato a prefeito. Houve um desmembramento
na origem do prefeito com o vice. Então, aqui só veio a parte em que foi deferido o registro e o recurso do Ministério Público e da coligação recorrente é pelo indeferimento deste registro. Aí eu aponto as contras-razões, fazendo também uma síntese do que foi alegado em contra-razões. Opinou a Procuradoria-Geral Eleitoral pelo provimento dos recursos. As folhas tais, eu deferi o pedido formulado pelo Partido Republicano Progressista, Diretório Municipal, de admissão no feito, na condição de assistente simples do recorrido. As folhas tais, deferi o pedido sucessivo formulado por Igson Monteiro da Silva, candidato a vice. É o novo candidato a vice, aquele foi indeferido e aí, então, acabou a chapa sendo completada por este candidato a vice de nome Igson Monteiro da Silva. Eu deferi o pedido formulado por ele, admitindo o seu ingresso no feito como assistente simples, indeferindo a sua admissão como assistente litisconsorcial. Contra tal decisão, o requerente interpôs agravo regimental. E aí eu transcrevo as razões deste agravo regimental, e este é o relatório em resumo que dou por lido, tendo feita, novamente digo, a distribuição da íntegra. Agradeço a Vossa Excelência e convido a doutora Gabriela Hollenberg, que falará pelo recorrente. Coligação Quari tem jeito. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a manifestação e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimo senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral eleitoral, a quem tenho a honra de saudar pela primeira vez da tribuna. Bem, o relatório foi muito, enfim, incisivo, trouxe todas as questões, e aqui se trata, então, de um caso em que o prefeito teve uma condenação, isso é fato absolutamente incontroverso, uma condenação em AIGE, referente à eleição de 2008, por abuso de poder político e econômico, e a única tese defensiva apresentada por ele desde a primeira instância é de que essa inelegibilidade teria originalmente sido de 3 anos, porque com base na lei anterior, e então não poderia aumentar para 8 anos. Bem, o TRE afastou essa alegação, incidindo ao entendimento que o próprio Supremo já definiu nas ações declaratórias de constitucionalidade número 29 e 30, e essa condenação ensejou 2 impugnações, uma com base na linha D, pela coligação, e uma com base na linha H, pelo Ministério Público. O TRE entendeu que não poderia aplicar a inelegibilidade da linha H em virtude da aplicação do princípio da especialidade. Por quê? Porque, na verdade, essa condenação em ação de investigação judicial eleitoral foi pela Justiça Eleitoral e a linha H se aplicaria para condenações não da Justiça Eleitoral, mas da Justiça Comum. Quanto à impugnação da linha D, entendeu o tribunal que, ainda que reconhecendo uma condenação em AIGE, que não poderia se aplicar à linha D, por quê? Porque a linha D fala representação eleitoral e não ação de investigação judicial eleitoral. É isso mesmo, excelências. Entendeu o tribunal que, mesmo tendo uma condenação em AIGE, não seria possível aplicar a linha D, porque não seria, a representação e AIGE não seriam a mesma coisa. Mas o que é a AIGE? A AIGE é a representação do artigo 22 da Lei Complementar 6490. E é exatamente a interpretação estrita do artigo 1º, inciso 1, a linha D, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem ensejado a aplicação da linha D nessas hipóteses. É a única hipótese que incide a linha D, a condenação em AIGE. Se afastar essa aplicação, não há outra possibilidade de condenação eleitoral em abuso de poder gerar a inelegibilidade. Bem, exatamente por ser uma questão pacífica, me permito ler apenas um precedente do município de Lages, Rio Grande do Norte, RESP número 19.380, relator designado ministro Dias Toffoli. E me permito ler aqui. Tendo sido a candidata condenada em sede de AIGE, mediante decisão colegiada, em razão de fatos praticados no pleito de 2008, exatamente como no caso dos autos,
É forçoso o reconhecimento da sua inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, em face do disposto no artigo 1º, 1d, da Lei Complementar 64/90. Exatamente por ser uma questão pacífica é que os advogados do recorrido têm conhecimento que estão sustentando tese muito engenhosamente construída, e aqui rendo minhas homenagens porque tenho uma admiração absoluta pelos advogados, no sentido de que não seria possível a aplicação da linha D na hipótese, porque o candidato não teria, Manuel Adail não teria sido candidato na eleição de 2008, quando teve essa condenação. No entanto, excelências, essa tese nunca foi sustentada nos autos. Nunca. Nem mesmo nas contrarrazões ao recurso especial. E é exatamente por essa razão que não há como ser enfrentada. Estamos em fase extraordinária em que não é possível trazer teses novas, não é possível haver inovação. Incide, então, a súmula número 282 do Supremo pela falta de pré-questionamento. Uma questão extremamente semelhante foi enfrentada pelo tribunal no caso de Paulínia, em que também houve uma tese sustentada em memorial, e o tribunal afastou a possibilidade, peço aqui para licença para ler, o acórdão é o RESP 5440, da ministra Nancy Andrighi, e que dispõe: no que concerne ao memorial apresentado pelo recorrido, destaca-se inicialmente que a suposta intempestividade do pedido de substituição sequer foi alegada nas contrarrazões do recurso especial, incidindo na espécie os efeitos da preclusão. Verifica-se também que essa matéria não foi examinada pelo TRE São Paulo, motivo pelo qual, ainda que superado o referido óbice, a súmula número 282 incidiria na espécie por ausência de pré-questionamento, exatamente o que houve no caso dos autos. E a mais, ainda que se pretendesse o exame dessa tese, não há no acórdão recorrido as premissas fáticas que possibilitariam o enfrentamento dessa questão. O acórdão não fala se Manuel Adail foi ou não foi candidato na eleição de 2008, e nem se essa condenação se deu por abuso de poder praticado em benefício próprio ou para benefício de terceiro. Mas o certo, excelências, é que a linha D, nesse tribunal, sempre se aplicou, seja para essa hipótese, seja para a hipótese de candidato ou não candidato. E aqui peço licença para ler o recurso ordinário 60.283, em que o tribunal fala que a representação do artigo 22 da Lei Complementar, a que se vincula a linha D, atinge a quem quer que seja, contanto que a pessoa tenha sido responsável pelo abuso do poder econômico ou do poder de autoridade em benefício de candidato ou de partido político, ou haja contribuído para a prática do ato. E se não aplicar a linha D, é certo que se aplicará, então, a linha H, porque a linha H se aplica exatamente para as hipóteses de abuso de poder político ou econômico praticado para benefício de terceiro, ou benefício próprio ou benefício de terceiro. E o tribunal já decidiu em leading case, o caso Marcelo Miranda, que a linha H se aplica não só para condenações da Justiça Comum, mas também para condenações da Justiça Eleitoral. E isso se dá principalmente em decorrência da interpretação que deve se dar da lei a partir do que está estabelecido na Constituição, do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. E não poderia ser diferente, excelências, porque senão estamos aqui diante de um prefeito que foi condenado por abuso de poder num evento de distribuição indiscriminada de fogões, geladeiras, televisões, um gasto público de 4 milhões de reais, um evento eleitoreiro que foi realizado nem sequer em decorrência de programa social, não havia lei, não havia absolutamente nada que o autorizasse a tanto. Confirmada a condenação pelo juiz, pelo TRE, pelo TSE, RESP número 35900, relator ministro Marco Aurélio. E o candidato sequer interpôs tempestivamente seu recurso. E ainda assim o tribunal vai dizer que ele não é inelegível? Penso que não é razoável. E há mais, excelências. Afastada a aplicação da linha D e da linha H, não haverá a linha nenhuma que possibilite o reconhecimento dessa inelegibilidade. Estaremos dando um cheque em branco para o chefe do Poder Executivo que quiser beneficiar o seu sucessor mediante abuso, porque ele não será inelegível para a próxima eleição. E quero crer que essa interpretação não se coaduna com o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. E a lei da ficha limpa veio justamente para tornar ainda mais rigorosa essa interpretação. Se
não bastasse, há ainda 2 rejeições de contas pelo Tribunal de Contas da União. O TRE reconhece que foi um órgão competente, decisão irrecorrível, que a irregularidade é insanável, reconhece que houve imputação de débito, imputação de multa. Aqui o débito, um foi de R$600 mil, o outro de R$700 mil. Reconhece até mesmo que houve inobservância à lei de licitação. E, ainda assim, o TRE afastou a inelegibilidade. Mesmo havendo o Tribunal de Contas reconhecido fraude à licitação, reconhecido a tentativa de encobrir o desvio de dinheiro público, isso é texto do próprio TCU, determinado e reconhecido a inabilitação do prefeito para exercício de cargo público. Ainda assim, o TRE afastou o ato doloso. É certo que foi mais econômico aqui em relação às irregularidades, mas reconheceu que não foi cumprida a lei de licitação. E o tribunal tem jurisprudência pacífica quanto a isso, no sentido de que, sim, quando reconhecido o descumprimento da lei de licitação, não há como se afastar o ato doloso. E aqui cito o agravo regimental no RESP 46.613, relatora ministra Laurita Vaz, e o agravo regimental no RESP número 5.620, relatora ministra Nancy Andrighi. E é por todas essas razões, excelência, que se pede o provimento do recurso para se afastar o registro de Manuel Adail, enfim, por todas essas razões. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. São recorrente também o Ministério Público e o assistente, Raimundo Nonato de Araújo Magalhães, que teriam que dividir, então, o tempo, mas o doutor Eugênio Aragão informa-me que cedeu o seu tempo, e eu, então, convido o doutor Flávio Brito, que poderá usar o tempo integral desta parte, 10 minutos. Vossa Excelência tem, portanto, este tempo para proferir a sua manifestação, e está com a palavra, doutor Flávio. Senhora Presidente, senhor ministro relator, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores servidores, nobres advogados e advogadas aqui presentes, em especial os advogados das partes ex-adversas. Inicialmente, senhora Presidente, eu gostaria de registrar mais uma vez o carinho especial que tenho pelo Amazonas, estado pelo qual meu finado pai foi senador da República. O caso em questão é um caso que não é um simples caso de direito eleitoral, lamentavelmente. O caso em questão envolve o maior estuprador de crianças do Brasil. E não sou eu que digo isso. Quem diz isso é a Câmara dos Deputados. Gostaria que se ativesse ao caso dos autos, por favor. É que é pertinente, Excelência. Câmara dos Deputados, no dia 21 de agosto de 2013, enviou um ofício ao CNJ, e isso tem a ver com inúmeros processos, mais de 70 processos que o senhor Adail Pinheiro responde, que os processos na Justiça Estadual e na Justiça Federal não andam porque o senhor Adail tem tentáculos lá dentro. E foi detectado, e isso diz no ofício que foi encaminhado, que é o 126/2013, que na Operação Vorax, da Polícia Federal, que foi inclusive objeto de tema no julgamento 35.900, que o ministro Marco Aurélio foi relator, que 6 magistrados, isso é muito triste, entre juízes e desembargadores, foram flagrados vendendo e negociando sentenças com o senhor Adail Pinheiro. No dia que foi deflagrada a Operação Vorax, para relembrar os que são membros dessa corte, foi encontrado R$7 milhões em dinheiro vivo numa casa em Coari, dinheiro público. O Senado Federal, em 2008, também, isso foi colocado nos memoriais, comprovou que este prefeito, que foi prefeito de 2001 a 2008, usava recursos públicos municipais sobre a rúbrica de eventos sociais para comprar virgindade de meninas pobres, carentes, de 12 a 14 anos. O caso, e eu já vou entrar propriamente na questão eleitoral, o caso, ele ultrapassou nossas fronteiras, teve repercussão na Inglaterra, na Austrália, na França, na Alemanha, e a título de exemplo, esse jornal aqui de Dallas, no Texas, fala crime contra a humanidade, as meninas de Coari, que fala justamente sobre isso, cita o processo criminal dele, que não anda,
e a CPI esteve segunda-feira, uma nova CPI da Câmara, lá no estado do Amazonas, e o processo simplesmente ninguém sabe onde é que está o processo penal. Bom, o senhor Adail tentou, cabe também esclarecer a essa corte, ele tentou impedir que esse tribunal julgasse esse processo. Ele entrou recentemente e o ministro Luiz Fux rejeitou liminarmente a malucada ação cautelar 3429, aonde ele pedia, com base nos embargos de declaração que ele entrou no RESPE 35900, que esta corte fosse impedida de julgar os presidentes RESPs. Está aqui. O andamento, isso foi entregue, inclusive, também ao relator. Quanto à questão das inelegibilidades, cumpre ressaltar que o senhor Manuel Adail Pinheiro, ele foi realmente condenado em 2 acórdãos do TCU. Acórdãos que versavam convênios federais, verbas federais repassadas ao município, sendo que no 24.115/2009 consta porque o juízo lá de Coari, ele autuou o processo de registro e, como anexos, ele autuou o processo da impugnação do Ministério Público e da impugnação da coligação. E o TRE, ele continua a dar o andamento processual somente no do registro. Então, isso está no anexo 1, na folha 174 e 175, onde há expressamente o teor do acórdão, o acórdão do processo 24.115/2009, onde há o reconhecimento de dano ao erário. E no outro processo, no 28.430, que eu peço vênia para ler, que está na folha 180, 193, 195, que eu destaco, diz o seguinte: a inidoneidade de notas fiscais apresentadas como meio de prova da liquidação de pagamentos efetuados com recursos públicos sob responsabilidade do gestor implica a não comprovação do bom e regular emprego destes. E aí a ementa do próprio acórdão fala expressamente também da fraude à licitação e do uso de notas frias, que foi detectado. Ele usa o termo notas fiscais inidôneas para justificar essa questão das fraudes às licitações. Como se não bastasse, como bem citou a nobre advogada Gabriela Hollenberg dessa tribuna, no RESPE 35900, cujo relator foi o eminente ministro Marco Aurélio, e a nossa presidente teve, inclusive, a oportunidade de participar desse julgamento, e depois toda a corte aqui completa teve participação no julgamento dos embargos de declaração. Aqui houve uma condenação, porque no ano eleitoral de 2008, isso é incontroverso, o senhor Manuel Adail Amaral Pinheiro pega uma bagatela de 4 milhões de reais e resolve comprar brindes. Fogão, geladeira, ar-condicionado, celular e outras coisas mais, e doar para a população. Numa festa, e até me chama a atenção, no memorial que eu entreguei a Vossa Excelência, inclusive tinha alguns vídeos também, inclusive da sessão, que foi alegado na defesa de Adail Pinheiro na época, que era uma coisa muito simplória, 4 milhões de reais não é nada, isso é um brinde, é para alegrar a população. Isso é fraude eleitoral, sim. Esse tribunal já reconheceu isso. E eu vou além. Me preocupa muito também a questão de uma eventual tese pró-mandato. Por que pró-mandato? Porque o senhor Adail está 9 meses, né, no cargo, está administrando a cidade. Bom, em 9 meses, aí eu sou obrigado a falar dessa tribuna, que no dia 28 de agosto de 2013 foi criada uma CPI municipal. Ele foi já investigado pela CPI da pedofilia do Senado Federal, está sendo investigado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, pelas suas práticas de estupros contra menores brasileiras, está sendo investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito de Combate à Exploração Sexual Infantil. E aí, por que foi essa CPI? Para apurar
o desvio em 9 meses de uma bagatela, são R$ 12.508.642,23. Aonde eu posso citar, Excelências, a questão, por exemplo, de ambulância. Uma ambulância nova custa R$ 200 mil. O município de Manaus, mas Manaus é a capital, paga R$ 7 mil por mês de aluguel. Tefé paga 10 mil. E Coari, 52 mil, Excelências, por mês. E está sendo aqui apurado. Agora, o que pesa efetivamente, eu gostaria de também colocar, e já me encaminhar já para o final, CPI da pedofilia, isso agora de segunda-feira, retorna a Coari para tomar depoimentos, é de combate à exploração sexual infantil. Mas o que pesa efetivamente, além desse cidadão não ter a probidade para exercer um cargo público de alta envergadura, de administrar o município de Coari, que é a segunda economia no Estado, são 30 milhões por mês que nós estamos falando, porque Coari foi agraciado com royalties de petróleo. O que está em jogo não é só isso, não é só o fato desse cidadão ser um ficha suja, de se enquadrar em diversos pontos da Lei Complementar 135/90. O que está em jogo é se este tribunal também vai deixar permanecer nessa cadeira um homem que usa recursos públicos para estuprar menores brasileiras. Isso é muito triste. Não tenho o prazer de falar isso dessa tribuna, porque sei que essa casa é uma casa eleitoral. Só que os fatos traspassam a questão eleitoral. O fato é muito grave. Diante de toda essa situação, de toda essa configuração de que a ADAIU é um verdadeiro ficha suja, protesta os assistentes dos recorrentes pelo provimento integral dos recursos eleitorais, com a consequente cassação do registro de candidatura de Manuel Adail Amaral Pinheiro. Muito obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Fernando Antes Neves. de meu tempo começar a ser contado, eu queria submeter uma questão a Vossa Excelência e à Corte. Pois não. Em relação ao tempo, eu não sei se Vossa Excelência iria adiantar. Porque Eu queria só ponderar, se Vossa Excelência me permite, antes de sua decisão, que eu vou eu responder. gostaria de... Com certeza, claro. Pode colocar o que se tem. Pelo recorrido Manuel Adail Amaral, Vossa Excelência falará, e também ao assistente que foi admitido pelo relator, pelo qual falará o doutor Eduardo Alckmin. Pela nossa jurisprudência, portanto, os dois repartiriam o tempo de 10 minutos. Imagino que seja sobre isso. Exatamente sobre para isso, dar ciência ao Excelência. Eu queria tribunal. ponderar que, nesses casos de assistência, tem sido realmente esta a regra do tribunal. A regra é essa. Mas aqui, o recorrido, claro que com seu assistente nós vamos dividir o tempo, o que eu quero pleitear é um tempo dobrado, porque eu tenho que responder 2 recursos. Neste caso, não é um recurso assinado por 2 partes, não. Eu vou responder 2 recursos. E, mais ainda, pelo que acabamos de assistir, com fatos trazidos a este tribunal que não tem nada a ver com o processo e que o recorrido não pode... Desculpa, sim, Excelência, esse fato eu não posso... não alteraria nada. Porque sim, aí o advogado mas o fato é que eu livre. tenho que responder a 2 recursos, por isso que eu queria submeter a questão a Vossa Excelência e ao tribunal. A prática tem sido realmente de haver a divisão do tempo, mas eu ouço o tribunal, sim, sem nenhuma dificuldade. O advogado requer, portanto, da tribuna, e o relator foi enfático. Se me permite... Vossa Excelência admitiu como assistente? 2 recursos separados. São 2 recursos separados. Recurso do Ministério Público, E recurso que aponta da as coligação. alíneas D, G e H, e o recurso da coligação, que apontou a linha D e a linha G, Exatamente. exclusivamente. São 2 Inclusive, recursos. eles Aí têm abrangência até diferentes. Então, eu ponho... apenas só para proponho- complementar, senhor presidente, São 2 recursos São separados. 2 recursos o separados. fundamento do meu pedido é a igualdade da defesa frente ao tempo dado à acusação. Aos 2 recorrentes. Pois não. Exatamente. Eu ouço o tribunal, começando, portanto, pelo ministro Admar. A questão de ordem... O relator se pronunciou em que sentido? não. Para Começo por ele. presidente, Tem razão. a questão colocada, de fato, são 2 recursos. Mas eu perguntaria à presidência, que eu não tenho de memória, como é que tem sido a prática. Mesmo quando os recursos são separados,
se faz a divisão do tempo? Não se faz a divisão do tempo, não é isso? Pergunta ao Porque se são secretário. recursos separados, eu penso que procede o argumento do advogado. Ele tem 2 recursos para responder. Até então, o secretário nos informa, o tribunal tem sido, adota o mesmo procedimento. Mesmo quando são recursos... Mesmo são quando dois Então, eu recursos, vou quando é o manter a mesmo posição advogado. do tribunal, senhora presidente. Mas Não eu vou ouço- abrir eu ouço- diferença no caso. Eu ouço, portanto, como foi uma questão posta pelo advogado, o relator indica que se mantivesse Sempre, mesmo quando a são... mesma jurisprudência, ou seja, sendo o mesmo advogado, mesmo 2 recursos, ele responderia no mesmo tempo. Não, mas não é essa a questão que ele colocou. Ele colocou a questão seguinte, que ele tem 2 recursos. Ele tem 2 recursos. Então, independente do assistente, ele teria Porque se prazo em fosse dobro. outro advogado, Me recordo, seriam eu 2 não me tempos. recordo, Dependente eu do só assistente. até assido assistindo às sessões do tribunal, Dependente mas do não quando são assistente. recordo dois desse caso são- específico. se fossem São dois dois advogados- São 2 recursos. São 2 2 recursos A minha diferentes. ideia é que, se Então, fossem 2 independente- advogados, seriam 20 minutos. Por isso é que... Independente da assistência, não é a questão Sim, da não, é assistência só a questão colocada. dele. Por isso que eu pergunto, como é que tem sido a prática quando, independente de assistência, vamos imaginar que Pois tivesse é, se fossem apenas... 2 advogados, nós teríamos 10 minutos para cada um. Por isso é que o doutor Fernando pleiteia, porque Então, nesse ele responde a sentido, 2 se fossem recursos. 2 advogados, teriam 10 minutos. Para cada um, eu acho que poderia Então, dobrar eu e ele penso que dividir. procede a dobra. Indago. Doutora ministra Edmar? Procede. A dobra, porque se fossem 2 advogados, o que o relator está catando é exatamente na questão posta pelo advogado, se fossem 2 advogados, seriam 10 minutos e 10 minutos. Aqui é um advogado respondendo a 2 recursos, mas a prática tem sido realmente. Está se mantendo a prática. Presidente. Não. Senhora presidente. Vossa Um Excelência está minutinho que os dobrando o tempo. ministros estão decidindo. Vossa Excelência está dobrando o tempo. Não, pra- o relator que O eu relator. ouvi propõe que, se fossem 2 advogados, dobraria, que ele concorda com a dobra, não é isso? São 2 recursos. São 2 recursos com linhas Causaríamos diferentes. por isso. Prejuízo à parte. Eu sou o seguinte? Eu sou o próximo a votar? A ministra Laurita, né? Na sequência, é verdade. Se Vossa Excelência está dizendo que, na prática, a nossa jurisprudência tem Por causa Da- admitido sem a dobra, eu fico com a jurisprudência, então. Sem a que nós dobra. temos não atendido. Não, nem é posta essa questão. A questão os advogados, em geral, nem põem. Até porque é mais difícil ter uma situação como essa, que, como afirma o relator, além de serem 2 recursos, são 2 recursos com fundamentos diferentes. Só para Por isso é entender, que o presidente. advogado pede e o relator está encaminhando no sentido de atender o pedido. De atender de acolher, para de dar deferir, paridade? Eu deferir. concordo. Também acompanho o relator. Quem faz assim, eu também acompanho. Ministro Por Noronha. exemplo, o prazo é estabelecido para a defesa da parte. São 2 partes. Então, É não uma pode- parte com 2 recursos. Uma parte com 2 recursos? É uma parte. Uma parte. Ele é Dois recursos recorrido. para Mas com fundamentos Há diferentes. dois recursos Dois contra recursos ele com fundamentos Poderia ter. diferentes. Não, um é mais amplo, o do Ministério Público tem uma linha a mais Do que que no da coligação. da coligação. Bom, eu vou acompanhar a maioria, vou... O dobrar, relator. Ministra Luciana. Também acompanho o Ministra relator. Edmar. De acordo. Ministro Marco Aurélio. Presidente, aprendi desde cedo que, ante situação ambígua, se deve viabilizar o direito de defesa à exaustão. Nós temos realmente 2 recursos, devem ter sido apresentadas 2 contrarrazões, e agora surge a problemática da sustentação da tribuna. Se o advogado recorrido terá o tempo simples para sustentar ou o tempo em dobro, partindo-se como quer para a paridade de armas, né? Eu creio que, no caso, o relator tem razão. Devemos viabilizar a sustentação nos 20 minutos. Pois não. Eu também acompanho o relator e, neste caso, indago, porque há um recorrido que tem que falar no prazo, então, de 20 minutos, se Vossa Excelência teria 10 minutos ou se a composição é diferente apenas para o anúncio. Ministro, o doutor Eduardo Alckmin, meu colega na causa, abre mão do seu tempo, mas eu peço que o secretário me avise com 12 minutos e Sua Excelência falará 8 minutos. Pois não. Então, com 12 minutos, será avisada a O Vossa número Excelência do 7 tempo. é mais cabalístico. Mas o 8 é o do universo, é o do infinito. O 8 é o número do infinito. Doutor
Fernando Neves, Vossa Excelência, portanto, falará pelo recorrido Manuel Adail Amaral Pinheiro, pelo prazo de 12 minutos, e está com a palavra. Muito obrigado, eminente senhora presidente, senhor ministro relator, senhoras ministros, senhores ministros, doutor Eugênio Aragão, a quem registro a minha grande satisfação por ver Vossa Excelência, companheiro de muito tempo, sentado nesta cadeira. Agora, meus colegas advogados na causa. Senhor presidente, eu, infelizmente, tenho que começar com um lamento em nome do recorrido. As acusações que foram feitas a ele, e até acusações que, de certo modo, eram previsíveis, porque o ilustre advogado do assistente tem feito pela internet acusações desse teor e gravíssimas. O que se tem no caso, no fundo, realmente, existem duas acusações contra o meu cliente. Coincidentemente, essas acusações surgem às vésperas das eleições. A primeira surgiu quando estava renovando, foi anulada a eleição em Coari, ele tinha um candidato que ele estava apoiando, e surgiu esta primeira acusação contra ele. No processo se investigou e a suposta vítima vai depor e diz que nunca teve nenhuma relação, que nunca se prostituiu, que nunca recebeu nada, nunca teve nenhuma relação com ele. O processo fica lá e não anda mais. Esse processo corre por uma juíza que, até pelo que tudo indica, não gosta do recorrido aqui. Surge na eleição deste ano, no meio da campanha, surge uma nova denúncia de uma única pessoa que diz que uma prima da filha dela teria dito que um segurança de Adail teria dito que queria encontrar com a prima dela, precisava conversar com ela. A prima é ouvida em juízo e nega tudo, e não há nem denúncia neste caso. Mas há um carnaval. Há um carnaval como está virando moda nos processos eleitorais. Quando não se tem voto, vai-se à justiça. Eu vou pedir ao funcionário, queria não usar, mas esses fatos que eu estou dizendo, eu pedi hoje ao advogado criminal de Adail, em Manaus, que trouxesse, se a eminente presidente permitir, a um memorial para cada juiz curto com esses fatos e informações específicas. Vamos, então, portanto, ao caso dos autos. E começo pela letra G, dizendo que a doutora Gabriela foi fiel aos fatos, eu não vou precisar repetir o que o tribunal decidiu. Disse na questão da letra G, que é a prestação de contas. Realmente, existem duas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, mas há um dado que não foi informado aqui, que consta do acórdão recorrido, é que nesses dois casos existem pedido de revisão, e tinham pedido de revisão na data em que solicitado e deferido o registro. E na forma da jurisprudência mais recente, de que é exemplo o julgamento no recurso 310.03, que inclusive está no informativo de hoje, foi relator, se eu não me engano, não foi o relator, mas o voto decisivo foi do ministro Noronha, que reverteu esta questão para dizer que o recurso de revisão impede a decisão, o caráter de decisão definitiva do Tribunal de Contas. Este é um julgamento da semana passada. Tenho ouvido sempre que este é um tribunal de precedentes e que a jurisprudência merece ser acatada. Ainda que assim não fosse, há uma circunstância que é o fundamento do acórdão recorrido. Por que o acórdão recorrido afasta a inelegibilidade da letra G? Porque ele, no exame das provas, no exame das decisões do Tribunal de Contas, ele constata que a Adail, o recorrido, não tem nenhuma relação. Eu não vou poder ler todo o acórdão, mas eu vou pedir licença a Vossa Excelência para destacar 4 pequenas passagens do acórdão recorrido do Tribunal Regional do Amazonas. Afinal, em nenhum momento as decisões dos órgãos de contas apontam de forma clara e precisa a vinculação do recorrido aos atos pelos quais foi responsabilizado objetivamente ao ressarcimento ao erário. Prossegue, isso tudo está, as transcrições maiores estão nos memoriais que eu encaminhei a Vossas Excelências. Mais adiante, resta claro que o próprio TCU reconhece e afirma que o recorrido não praticou direta e pessoalmente nenhum dos vícios aferidos nas contas que fundamentaram as desaprovações destas. Mais adiante, em nenhum momento, em nenhuma linha sequer, o Tribunal de Contas da União imputou ao recorrido qualquer irregularidade cuja autoria tenha sido atribuída diretamente a ele. E a conclusão do acórdão, em não restando demonstrado cabalmente que o administrador, ora recorrido,
concorreu direta e dolosamente para qualquer das irregularidades insanáveis detectadas nas contas do referido convênio administrativo, incabível se cogitar da inelegibilidade dele. Nós estamos em sede de recurso especial. Portanto, a revisão de fatos é inviável. Mas, ainda que fosse possível, esta seria a mesma conclusão. Examinando os acordos do Tribunal de Contas, se chegaria a essa mesma conclusão. Por quê? Porque Adail, diferente do que acontece em 90 ou 9, talvez, por cento dos municípios, ele não é ordenador de despesa. Quem é o executor deste convênio da União era o seu secretário, não era ele. A responsabilidade dele é simplesmente por ser prefeito. Hoje, a letra G exige ato doloso de improbidade, exige autoria. E aqui, no caso, nós não temos autoria. E esta alteração veio justamente para afastar a responsabilidade pura e simples de quem preside o órgão, na linha, aliás, do que já decidiu este tribunal. E eu me recordo aqui da representação 1404, onde a eminente presidente foi clara ao dizer: em um órgão público, inclusive do Poder Judiciário, o presidente sabe o que acontece em cada um dos setores, porque se a lei se refere ao responsável, porque essa lei se refere ao responsável pela propaganda. E disse mais à frente aqui, o ministro Marco Aurélio também: penso que fica muito difícil definir a espécie e afastar a responsabilidade do ministro porque não praticou fatos. Ali se responsabilizava, foi na campanha última ou penúltima campanha presidencial, e se buscava responsabilizar um ministro de Estado por um ato praticado dentro do seu ministério. E o que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu em processo originário é que era necessário a indicação precisa, o dedo, a autoria do fato. E isto foi que o tribunal, neste caso, negou. Adail não teve nenhuma responsabilidade, conforme apurado com base nas decisões do Tribunal de Contas. O outro ponto a ser enfrentado é das letras D e H, em razão desta decisão numa ação de improbidade, numa ação de investigação judicial, que ainda não transitou em julgado. O Tribunal Regional afastou a letra H na linha da forte jurisprudência. Eu também, no memorial, apresentei. Há um precedente deste tribunal, que é um acordo que não transitou em julgado, está com recurso extraordinário para o Supremo, onde se aplicou letra H em decisão da Justiça Eleitoral. Um único caso, e há um recurso para o Supremo que ainda não se pronunciou. O que se tem, letra H, até porque não teria sentido duas letras na lei complementar, no artigo 1º da lei complementar, para tratar exatamente da mesma coisa. Então, se tem a letra H para feitos não eleitorais, fundamentalmente as ações populares, as ações de improbidade e outras ações na Justiça Comum, e se tem a letra D para a Justiça Eleitoral. O argumento para afastar a letra D do Tribunal Regional foi que se tratava de representação, ela se destina à representação, e, no caso, se trataria de investigação. Ainda que se pudesse superar este argumento, eminentes senhores ministros, com todo respeito, a letra D aqui não se aplica, por uma circunstância que também se aplica à letra H, e eu vou mostrar. Este argumento se refere às duas redações de lei. E aí queria ponderar sobre uma questão posta sempre com o brilho habitual pela eminente advogada que primeiro ocupou a tribuna, a doutora Gabriela, de que isso não teria sido prequestionado nos autos. Mas, veja bem, o caso de Paulínia, o que se alegou a exigência do prequestionamento era para o recorrente. Este, sim, tinha que trazer matéria prequestionada. Aqui, o que se tem é o recorrido. Nós temos um recurso, ele tem registro, e o recurso diz, ele é inelegível por causa da letra D. Quero que aplique, quero que reconheça uma inelegibilidade para a letra D. E o recorrido diz, ora, a letra D não se aplica. Como exigir prequestionamento para isso aqui? E por que a letra D, assim como a H, não se aplicam? Porque todas as duas têm a seguinte redação, no que interessa: tantos anos para inelegibilidade, por isso, por aquilo, para a eleição na qual concorre ou tenham sido diplomados. Ou seja, esta inelegibilidade consequência se destina apenas àqueles que concorrem na eleição, não aqueles que não tenham sido candidatos, aos quais se aplicam a inelegibilidade consequência do artigo 14, como sanção, como pena, pelo tempo que ali for definido. Na sentença condenatória, ali é uma sanção. Na inelegibilidade consequência, e foi isso que entendeu o Supremo Tribunal Federal, quando aceitou, e o eminente ministro Marco Aurélio mantém uma democrática resistência, e eu concordo com Sua Excelência, porque a Lei 135 não podia se aplicar a fatos já acontecidos, mas o que entendeu a maioria do Supremo ao admitir isto, é que ali se estava
frente a uma inelegibilidade de consequência, adotar um fato e dali tirar uma consequência, nunca alterar uma decisão, até porque aí enfrentaria, inclusive, ofenderia, inclusive, a coisa julgada. Então, e esta redação está tanto na letra D quanto na letra H. Esta matéria chegou a ser examinada por este tribunal, começou a ser examinada no recurso 3010. Se eu não me engano, a relatora foi a ministra Luciana. Mas, no meio do julgamento, surgiu uma questão processual e se acabou não conhecendo do recurso por um problema de representação, se a memória não me falha. Mas o tribunal poderá me corrigir se eu estiver equivocado. 3 eminentes magistrados chegaram a admitir essa interpretação da letra D. E por quê? Porque toda a jurisprudência da Justiça Eleitoral é no sentido de que a inelegibilidade é de interpretação estrita, ela não pode ser ampliada. E se as letras D e H dizem que a inelegibilidade é para aqueles que concorrem naquela eleição ou tenham sido diplomados, nela tenham sido diplomados, evidentemente, ela não pode abranger outras situações. Não se pode tentar ampliar a interpretação. Esta é a lição que eu ouço todos os dias neste tribunal. A inelegibilidade de sanção, eu gostaria apenas de consultar o senhor secretário para ver se... Um minuto, falta. Um minuto. Então, eminentes senhores ministros, eu quero apenas insistir que as inelegibilidades postas nos 2 recursos, no Ministério Público e na coligação derrotada, não se sustentam pelas razões que expus e tenho certeza que serão melhor expostas pelo meu colega na causa. Mas, ao tempo que encerro, e pelo amor que tenho a esta tribuna e a este tribunal, eu quero mais uma vez repudiar a sua utilização para questões que não dizem respeito ao que está nos autos e ofendem as garantias, o devido processo legal. E uma última informação: quem concedeu a ordem de soltura para Adail foi o ministro Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito, sinceramente, que o ministro Gilmar Mendes, como nenhum dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sejam tentáculos do recorrido. Com todo o respeito, Excelência, o recorrido confia na manutenção do registro, de modo a lhe permitir prosseguir no mandato que vem exercendo desde o dia 1º de janeiro deste ano. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Eduardo Alckmin a apresentar a sua manifestação. Vossa Excelência terá 8 minutos para fazê-lo e está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, nobre vice-procurador-geral eleitoral. Venho à tribuna, cumprimentando evidentemente os meus colegas advogados que me antecederam, para defender uma tese que não é nova, tese que, aliás, na honrosa companhia do ministro Marco Aurélio, defendi em acórdão ainda do ano de 1996. Na verdade, tese exposta pelo insigne e tão festejado ministro Eduardo Ribeiro, a respeito da incidência da letra H. Depois de muita vacilação, naquela oportunidade, se teve a fixação do real sentido da linha H da Lei Complementar 64, que é aquela que comina a inelegibilidade, segundo seus próprios termos, a quem tenha beneficiado a si próprio ou a outrem com algum tipo praticado por agentes públicos. O que, então, causava perplexidade é que, em certa medida, essa linha H conflita, ou, na verdade, é um bis in idem em relação à inelegibilidade da letra D, que fala daqueles que forem condenados em processo em representação por abuso do poder econômico ou político. Ora, teríamos 2 alíneas a incidir sobre uma única hipótese de fato.
Então, o ministro Eduardo Ribeiro, com a proficiência que lhe é peculiar, trouxe o caso ao exame desta Corte e, desde então, se adotou, sem maior desvariação, esse entendimento. Dizia ele na emenda: inelegibilidade, abuso de poder político. Para configurar-se a hipótese da letra H do item 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, o abuso deve vincular-se a finalidades eleitorais, embora não a um concreto processo eleitoral em curso, o que corresponde à previsão da letra D do mesmo dispositivo. Para a cômputo do prazo de 3 anos, considera-se, aí vai porque já não interessa tanto. Mas é isso, é que a letra H, aqui no caso, por exemplo, se cuidava de uma ação popular, em que alguém que tinha sido vereador da Câmara Municipal de Alegrete, no Rio Grande do Sul, havia sido condenado por conta de uma prática de improbidade administrativa. E aí se questionava a incidência da letra H. E aí, então, houve essa distinção que me parece perfeita, porque senão é de se perguntar para que duas alíneas para tratar do mesmo tema. A sediça norma de hermenêutica jurídica diz que a lei não contém palavras inúteis. E aqui a inutilidade da letra H seria patente. Para que, afinal, a letra H? Ora, realmente, a orientação vetusta deste tribunal parece mais coerente com o espírito da lei. Então, falar-se aqui de letra H quando se cuida de um abuso atrelado a um específico processo eleitoral contraria essa jurisprudência, foi mantida por largo período. E me parece, quero crer que também ao ministro Marco Aurélio, porque estavam juntos na composição do tribunal à época, me parece a mais consentânea com a lei. Até porque há instrumentos, sim, para punir quem tenha praticado abusos. Agora, o recurso especial, a letra H, ventila a letra D. Só que a letra D não tem aplicação a este caso concreto, porque letra D fala do candidato. Diz a letra D que são inelegíveis para quaisquer cargos aqueles que forem condenados por abuso do poder econômico político, e esse é o dado essencial da redação da lei, para as eleições de que participarem. Ora, quem participa da eleição é o candidato. Então, a redação da letra D é muito clara a dizer que essa é uma combinação que se vota contra o candidato. Ele que participa da eleição. Então, a leitura dessa norma, que é de ser, como tantas vezes reiterada nessa Corte, de interpretação estrita, não se pode ampliar, ela evidentemente está se dirigir ao candidato. E aí se dirá, mas então o prefeito que praticou abuso não terá nenhuma sanção? Olha, terá, mas a sanção daqueles que de alguma maneira colaboraram para o abuso, está posta no inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar, que diz: julgada procedente a representação, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de tantos quantos houverem contribuído para a prática do ato, cominando-lhes a sanção de inelegibilidade pelo prazo de 3, dizia na época do fato, 3 anos, agora ampliou-se para 8 anos. Mas esse é o ponto. Primeiro, os recursos especiais, nenhum deles apontaram violação ao artigo 22, inciso 14. E aqui peço para rememorar o caso de Reginópolis, em que uma situação similar aconteceu e que o tribunal, apesar de achar que a solução não havia sido a melhor, afastou o provimento do recurso, porque a norma que teria hipoteticamente sido ventilada não foi indicada no recurso como violada.
E aqui o artigo 22, inciso 14, não foi indicado como violado. Com essas considerações, eminente presidente, senhores ministros, pede-se o desprovimento do recurso. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, em jogo, no recurso especial do Ministério Público, afronta as alíneas D, G e H. No recurso da coligação, a linha D e G. Outras questões trazidas à tribuna não estão e não são objeto da Justiça Eleitoral sequer. Senhora presidente, preliminarmente analiso o agravo regimental interposto por Igson Monteiro da Silva, que hoje é vice-prefeito de Coari, eleito. Verifico que o agravante que substituiu aquele que fora negado o registro anteriormente. Verifico que o agravante, por meio das petições de protocolo número tais, requereu sua admissão no feito na condição de assistente litisconsorcial de Manuel Adail Amaral Pinheiro, prefeito eleito de Coari, e, caso não fosse esse o entendimento, postulou sucessivamente seu ingresso no feito como assistente simples, na forma prevista no artigo 50 do CPC. Deferiu o pedido sucessivo. Satisfeito um dos pedidos, resulta prejudicada a pretensão do agravante, e, aliás, já atuou falando como assistente simples. Então, eu aqui, em relação ao agravo, eu digo mais adiante, depois de fazer outras considerações, eu mantenho o despacho agravado em todos os seus termos, negando provimento por consequência ao presente agravo regimental. E passo ao exame dos recursos especiais. No tocante ao agravo, o processo diz respeito apenas ao registro da candidatura do titular, né? Isso. Ou seja, não se trata de um Aí eu admiti processo como... visando alcançar os integrantes da chapa. Não. Vossa Excelência, então, Como admitiu como assistente simples. Ele agravou que ele queria o litisconsórcio. Ministro, eu acho que eu posso tomar os votos sobre o agravo, sim, que aí aí eu fica nego proclamado, provimento ao porque agravo. ele Certo, foi admitido perfeito. como assistente, agravou contra esta decisão, o ministro